Dois assuntos mobilizam o mundo político neste momento. A urgência do governo Temer em aprovar as reformas polêmicas da Previdência e Trabalhista e a lista de Janot, os nomes de políticos que a Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal que sejam investigados no âmbito da Lava Jato. Hoje é dia de fazer uma análise do cenário político. E está comigo o jornalista e colunista de Rádio, Jornal e TV, Carlos Lindenberg. Bem-vindo, Lindenberg. É sempre um prazer estar aqui. Lindenberg, como é que você vê esse pedido dos inquéritos que Rodrigo Janot mandou para o Supremo? Como é que você vê o impacto que isso está causando no mundo político de fato? Bom, na verdade, antes até da divulgação da lista, ou da entrega da lista lá no Supremo, havia já uma inquietação enorme no meio político, né? Não só de Brasília, mas também nos estados, porque havia uma expectativa muito grande. Quem é que vai estar nessa lista, né? Com a entrega da lista lá no Supremo Tribunal Federal e com a revelação de alguns nomes, né, é evidente que isso trouxe alívio para alguns, né, e um peso para outros, porque essa questão da lista, é bom explicar, o fato de estar na lista não quer dizer que a pessoa está condenada previamente. Ali vai ser investigado, muitos ali poderão sair bem, outros talvez não, mas o fato de estar na lista, do ponto de vista jurídico, não é uma coisa assim tão complicada. O desgaste é político, que você acaba entrando numa lista de investigação e isso causa um desgaste, até porque a imprensa, né, se encarrega de fazer uma grande divulgação dessa questão das listas. Agora, tem também, a imprensa, ela vai soltando pílulas, né? A lista foi entregue há 2 dias, né? E de lá para cá, 2 dias, tem. Hoje é quinta, foi na segunda ou na terça? Terça-feira. Então, nós já tivemos 2 levas de nomes, né, que foram, enfim, foram divulgados na imprensa e isso dilui aquela, digamos, aquele suposto terremoto que haveria, né? Aquele abalo que causaria, porque até porque esses nomes já apareceram de alguma forma? Exato, eu ia falar exatamente isso. Muitos desses nomes, ou quase todos os nomes, já vinham sendo falados, né, pela televisão, rádio, jornal, que ia aparecer, que estavam na lei que foram delatados por A, B. O próprio presidente da República, né, saiu, essa informação foi divulgada intensamente, ele foi delatado 43 vezes, segundo o noticiário. No entanto, ele não está nessa lista, né? Por enquanto. Por enquanto, ele não está nessa lista. O problema é o seguinte, é que o Supremo mantém isso sob segredo de justiça, não deixa divulgar. Isso é meio piada, né? É esse o problema, porque você diz que tem uma sala, cofre, no 3º andar do Supremo e tal, e os nomes aparecendo. Esse é o grande problema dessa coisa de segredo de justiça, porque o segredo de justiça, ele prevalece em tese, né? Porque nós acompanhamos aí há 2 anos ou mais, os nomes estão saindo, né? Sai lá em Curitiba, sai em Brasília, sai no Rio de Janeiro, os nomes vão saindo. Portanto, essa relação... Informação parcial, né? Parcial. O que gera aí muita especulação. Especulação. Inclusive, você vê, esses nomes que saíram aí, esses 3 últimos dias, na verdade não há novidade sobre eles. Só para destacar alguns aqui, são 6 ministros de Temer, entre eles Eliseu Padilha e Moreira Franco. Todos né? já são estavam 6 citados. Ministros. Lideranças de peso, né? como Aécio, como Lula, José Serra, Dilma, né? 10 governadores, até agora só liberaram 6 nomes.
entre eles o nosso governador, Fernando Pimentel, Geraldo Alckmin de São Paulo, Pezão do Rio, Beto Richa do Paraná, Renan Filho de Alagoas, Tião Viana do Acre, enfim. Já tem aí todos os nomes que de alguma forma apareceram no Sim, por isso eu digo, já implicados. Não há novidade, né? Eu até achei como novidade a inclusão da ex-presidente Dilma, porque até então, de tudo que se falava, ela estava fora. No entanto, ela foi incluída, apesar de que na delação do Delcídio do Amaral, lá atrás, né, o nome dela apareceu. Mas não se imaginava que chegasse ao ponto de estar numa relação de investigação como essa do Janot. Eu acho que o Supremo comete aí um engano. Eu acho que deveria abrir esses nomes. Abre os nomes, não deixa fazer o que está fazendo, o chamado vazamento seletivo. Você vaza para uma televisão, não vaza para outra, você dá para um jornal, não dá para o outro, você libera 5 nomes, né? Tem mais 10 escondidos debaixo do pano. Então, abre para coisa. Abre. Qual é a acusação? Contra fulano de tal. Contra o governador, contra o senador. Qual é a acusação? É essa. Quem fez a acusação? Fulano de tal. Qual é a acusação? É essa acusação. Então, você quebra essa coisa que está aí, essa especulação violenta. Agora, vários desses nomes, eles vão, porque não tem foro privilegiado, ou para o juiz Sérgio Moro ou para outros juízes, não é, da Justiça Federal em primeira instância. Como que você imagina que isso vai ser tratado, especialmente pelo Sérgio Moro, né? Que, nomes, por exemplo, como o da ex-presidente Dilma e do Lula, que já é réu. Na verdade, com ele, né? Há uma grande expectativa aí com relação ao pessoal do PT, porque os juízes, de certa forma, principalmente o Sérgio Moro, ele parece que está vislumbrando ou mirando no pessoal mais do PT. Apesar de que, nessa relação que saiu agora, esses seus nomes, ela é uma relação democrática. Ela atinge quase todos os partidos, né? Pelo menos os grandes partidos. Aliás, tem PSDB, tem PMDB, tem PT, tem PTB, tem tudo, né? Agora, enfim, PRB. O PRB, que entrou com o ministro também, mas o ministro de Temer na relação. Marcos Agora, se Pereira. você imaginar, e os telespectadores também fizeram um raciocínio rápido, curiosamente, os nomes, a maior quantidade de nomes dos 3 partidos que há mais de 20 anos governam o país, que é o PSDB, o PMDB e o PT. Vem lá desde o Fernando Henrique, né? Vem até mais de trás, mas são nomes de partidos que vêm governando o país. O PMDB naquela posição sempre fluida, né? Uma hora está com o PT, outra hora está com o PSDB, mas vai compondo e ficando no governo. Até essa questão agora do Temer, que é do PMDB e está no exercício da presidência. Você está dizendo que isso pode ser associado a práticas tradicionais do fazer político, não é? De quem está no poder. Porque, na verdade, quem conhece um pouco dessa área, como disse, aliás, o Emílio Odebrecht, o dono da empresa Odebrecht, há 40, 50 anos que se faz essa prática de caixa 2. As empresas dão dinheiro para os candidatos, né? O que, aliás, o Supremo considera agora propina, até no caixa 1, não é verdade? O que isso não quer dizer que isso seja uma atitude recomendável, no caixa 2. Mas isso é antigo, não é novidade. Pegou agora, pegou todo mundo, vai pegar muita gente. Atinge todo mundo. E a gente tem ouvido discursos que caminham no sentido de haver um grande acordo, envolvendo inclusive as instituições, para que, como envolve quase todo mundo, para que as pessoas não sejam punidas de forma mais séria. Já se fala em caixa 2 limpo, caixa 2 sujo. Não é? A lista do Janot teria essa separação. E haveria um acordo, o próprio Gilmar Mendes menciona, tenta tirar do caixa 2 o aspecto criminal, penal, né? O que é absolutamente uma invenção. Você acha que tem um acordão?
Rolando, Eu assim, acho entre que- as eu instituições, acho o executivo, judiciário, legislativo? Qual é o grande problema hoje? O grande problema hoje não está no Supremo Tribunal Federal, que vai analisar esse quadro aí. O grande problema hoje está no Tribunal Superior Eleitoral, que é presidido por Gilmar Mendes, pelo ministro Gilmar Mendes. Por que é o grande problema que está lá? Porque o TSE está julgando as contas da campanha de 2014 da chapa Dilma Temer. Se essa chapa for condenada, e há uma grande chance de ser condenada, o que vai acontecer com o Temer? Então é preciso, e aí vem a questão do acordo, arrumar uma saída para o Temer. Qual a saída para o Temer? Porque se ele for condenado junto com a Dilma, na chapa, condenação da chapa, que curiosamente... Ele perde o mandato. Ele perde o mandato. E a Dilma perde os direitos políticos que ela preservou lá da época do impeachment. Mas ela perde os direitos políticos e ele perde o mandato. E o que fazer com o Temer? Então, já estão falando, nessa linha do acordo, de buscar uma maneira de dar estabilidade ao regime. Dar estabilidade ao regime. Como dar estabilidade ao regime? Né? Você tem aí essas invencionices. Por exemplo, separar a chapa. Dilma é uma coisa, Temer é outra. Como? Nunca Essa é uma houve tese isso. que Gilmar Mendes vem levantando há mais tempo. Desde o ano passado. Né? Desde o ano passado. Né? Essa outra também do conselheiro Gilmar Mendes, que se o Temer perder o mandato, ele pode voltar a disputar o mandato indiretamente via o Congresso. Mas como, gente? Como é que o mundo vai ver o Brasil? Como é que o mundo vai ver esse país? Então, um presidente, primeiro tem um impeachment. Sem que nem para quê, tem um impeachment. Depois, o presidente que assume, ele é cassado. Tá certo? Na hipótese de ele ser cassado. Mas aí ele pode disputar e volta a ser presidente. O mundo vai levar esse país a sério? Agora, e essa figura do Gilmar Mendes que está, assim, onipresente? O que te parece o papel dele nesse momento na República? Olha, é difícil julgar as pessoas, né? Até porque... mas há uma certa promiscuidade nessa relação do presidente do TSE, Gilmar Mendes, com o presidente da República. Almoçam juntos, só falta dormir juntos, porque jantam juntos, né? Reúnem-se, né? Quase todos os dias. O Gilmar Mendes, o ministro, Gilmar Mendes, com todo respeito, é hoje o principal conselheiro do presidente Michel Temer. Ele está diariamente, ou quase que diariamente, com Michel Temer. Fez até aquela viagem, né, que todo mundo estranhou, do Brasil até Lisboa, né, para conversar com Temer. Depois criou-se uma história que ele estava de férias, etc. Bom, mas enfim, como é que com essas coisas o mundo vai ver o país? Né? Agora, a lista do Janot pode atrapalhar o calendário, que é o calendário programado pelo governo Temer para as reformas, uma agenda que está com um calendário bastante apertado. Nessa quinta-feira já se falou em uma flexibilização, já está falando que não vai ser só em maio, que vai terminar a votação na Câmara, que é só no início do segundo semestre que realmente o Congresso termina de votar as reformas. A gente vê, então, são sinais de dificuldades, mas a lista influencia? Eu acho que não. Acho que uma coisa é a lista lá no Supremo, com aquele tanto de gente, mais de 200 para serem investigados. Né? Outra coisa é a base do governo lá no Congresso. Nisso é onde se apoia também o Temer. Ele tem, inegavelmente, uma base de apoio muito, muito sólida. Evidentemente que essa questão da Previdência, mais a legislação trabalhista, a reforma da legislação trabalhista, evidentemente que, sobretudo no caso da Previdência, né, que tira direitos de trabalhador, que tira direito de aposentados, é uma balela do governo dizer que não existe isso. Claro que existe. Então, isso pode criar algum problema de tramitação. Né? A questão de emendas, quais as emendas que vão passar, isso retardar a aprovação, mas o governo tem uma espécie de rolo compressor. O governo tem maioria, tem a presidência da Câmara dos Deputados, tem a presidência do Senado, ou seja... Que é importante dizer para o telespectador que às vezes não conhece,
Mas a presidência dessas casas legislativas, ela é imperial, ela é muito forte. Quem faz a agenda. Tem poder de decisão, é o que pauta, é o que decide o que vai ser votado. A agenda do que vai ser votado. Então, pode ser que aí, essa coisa, até ontem, né, anteontem, já havia 146 emendas ao projeto da reforma da Previdência. E evidente... Agora, é bom lembrar que os dois presidentes das duas casas estão na lista do Janot, né? Tanto o Eunício de Oliveira, que é presidente do Senado, quanto o Rodrigo Maia. Olha, como nós dissemos, o difícil é saber quem não está na lista do Janot, né? Até agora vão votar de cabeça quente, né? Agora, existe um outro aspecto, que é o aspecto eleitoral, né? Ano que vem é ano de eleição. O que pesa mais? É essa base bem controlada, que tem... o governo tem várias ferramentas, tem os seus aliados no comando das casas, tem a possibilidade de conceder emendas, tem a possibilidade de fazer nomeações, até de criar ministérios, como dizem que estão falando que vão criar, né? Tem ainda uma conversa de bastidor que vai sair um ministério para a bancada do PMDB de Minas, como uma forma de fazer recuar aí os insatisfeitos, né? Enfim, ou é a perspectiva eleitoral, porque falando em Previdência é uma questão. Mas é por isso que eles querem aprovar o mais rápido possível a reforma da Previdência. Mexer no calendário é complicado. Para que fique longe da eleição, fique longe do processo eleitoral. Então, eles estão querendo isso. Quanto mais atrasa o calendário, mais complicado fica, evidentemente. Sem contar com a mobilização popular. Você viu nessa última quarta-feira, né, o país saiu às ruas. Isso pesa também, né? Isso pesa. Você vê movimentos, por exemplo, na Assembleia Legislativa de Minas, a bancada do PMDB, fazendo uma moção, um manifesto para sensibilizar a bancada federal, que é quem vai votar essa reforma da Previdência. Essas coisas contra a reforma. Contra a reforma, claro. Essas coisas vão pesando, né? É por isso que há essa coisa já tinha 100 e tantas emendas, né, para suavizar um pouco, porque do jeito que está, essa reforma não passa. Do jeito que ela foi enviada, ela não passa. Aliás, o próprio presidente da República, num dos seus pronunciamentos agora, esses últimos pronunciamentos, ele já sinalizou que é possível flexibilizar alguma coisa. Então, assim, do jeito que está, não passa. Agora, tem que flexibilizar. Por exemplo, a questão dos 65 anos. Isso pode ser alterado, provavelmente, né? A questão dos 49 anos de contribuição também pode ser, porque, como está, é pacífico que não passa. O próprio relator diz que não passa. Agora, Lindenberg, o governador aparece agora nessa lista. Claro que a gente sabe que é um pedido de investigação e que tem todo um processo. Isso é um longo processo, não é? Especialmente no Supremo, é bastante demorado para que isso vire de fato um inquérito e eventualmente se torne réu e tal. Ele está aguardando uma posição sobre a aceitação de um processo contra ele no STJ ou não, né? Qual que é a perspectiva eleitoral para o governador? Isso vem complicar ainda mais a situação do governador? Como é que é a sua visão das possibilidades dele? Eu acho o seguinte... Inclusive em 2018 e de governabilidade mesmo. Eu acho, bom, a questão da governabilidade, eu acho que não é um problema, porque o governador tem maioria na Assembleia, com todas essas coisas, tudo que está se arrumando, ele tem maioria na Assembleia. A aliança PT-PMDB tem funcionado, né, com aqueles independentes, tem funcionado bem aqui na Assembleia, e aí não me parece que ele corre risco. A questão é política, né? O desgaste do nome está todo dia no jornal, está na televisão, é evidente que isso causa um desgaste. Mas agora, do jeito que está todo mundo sendo desgastado. O que você tem? De um lado, você tem o governador de Minas, mas tem o governador do Paraná, que é do PSDB, né? Você tem o de São Paulo, que é do PSDB. São Paulo, que é do PSDB, Geraldo Alckmin. Né? Você tem o Aécio, o senador Aécio Neves. Suposto candidato à presidência em 2018. Então está todo mundo, né, digamos assim, no mesmo balaio, né, se permite a expressão. Né? Mas é evidente que, ainda assim,
causa desgaste. Agora, no meio de tudo isso, no momento digamos, o clima bastante quente na política, né? Você tem toda essa agenda no Congresso e, ao mesmo tempo, essa expectativa em relação à justiça para o mundo político, há uma pauta eleitoral mesmo. Em 2018, está todo mundo de olho em 2018. E a gente tem, tanto na oposição quanto na situação, os movimentos nesse sentido. Especificamente, falando de Alckmin, Aécio, no PSDB, você tem dois nomes, os dois principais nomes do partido, citados aí. E tem a figura do Dória, que vem sendo considerada, que é o prefeito de São Paulo, que vem sendo considerado uma possibilidade, apesar de negar, de dizer que não. Eu queria que você fizesse, para a gente finalizar, uma leitura de como é que você está vendo, não só o PSDB, como o PT e a oposição e a situação na perspectiva das eleições de 2018. Nós temos aí, na verdade, e isso não é novidade, dois blocos disputando o poder. Você tem, de um lado, o PT com seus aliados, né, que não são muitos, e do outro lado você tem o PSDB. O PSDB tem uma briga interna, né, entre o Alckmin e o Aécio. Né? No PT, você não tem uma briga interna do ponto de vista de lideranças, mas você tem uma briga interna de grupos dentro do PT, né, que está, inclusive, sem conseguir ganhar um norte, uma direção. Você tem o candidato que é Lula, já está definido como candidato, né, já se lançou como candidato. E isso pode acontecer, pode não acontecer. Na verdade, o que se fala muito, o que se analisa, e todos analisam isso, é que há uma caçada ao Lula no sentido de que ele não possa ser candidato. Por quê? Porque há uma perspectiva de que, sendo o Lula candidato, ele é o favorito. Não quer dizer que ele está eleito previamente, mas ele seria o favorito, né? Aliás, as pesquisas vêm indicando isso aí já desde o ano passado. Do outro lado, você tem esse outro bloco do PSDB, né, com seus aliados, ali em que você tem o Aécio, o Alckmin, e agora a figura do João Dória, prefeito de São Paulo. Por quê? Porque os dois, Aécio e Alckmin, estão citados. E essa citação, como eu disse, ela juridicamente pode até não render nada lá na frente, mas ela politicamente desgasta a pessoa. E o João Dória, até agora, está fora disso. Então, como ele vem fazendo uma inquieta administração em São Paulo, né? A expressão boa é essa, inquieta, né? Porque ele tem não para. Tem a mídia sempre, né, ali para Ele está sempre criando alguma dizer coisa. O que ele está fazendo. É um novo Collor, talvez. Aliás, ele foi do governo Collor como presidente da Embratur. Então você vê que ele pode estar armando alguma coisa para, no caso, da inviabilidade do Aécio e do Alckmin. O PSDB pode ficar sem alternativa? Acho e ele ser a alternativa? Sim, ele ser a alternativa. Não o PSDB ficar sem alternativa, mas ele ser a alternativa do PSDB. É possível. Eu não descartaria essa hipótese. Até porque, nessas últimas entrevistas que ele veio dando aí, ele não está descartando isso também, não. Ele diz que apoia o Alckmin, que é muito grato, etc, etc, etc. Mas ele não descarta inteiramente a hipótese de ser o candidato, até porque o partido precisa de um candidato. Se os dois estiverem viabilizados, ele vai ser viabilizado, evidentemente. Só para agora a gente encerrar mesmo, eu queria que você comentasse rapidamente como é que você viu as manifestações. Nós só passamos rapidamente sobre esse assunto. Foi dentro da expectativa e a capacidade realmente de pressão? Qual que é a capacidade de pressão, de fato, sobre o Congresso? Eu acho que, primeiro, as manifestações foram eloquentes. Ninguém pode dizer isso, que não foram eloquentes. Foram. Em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro nem tanto, né? Em outras capitais foram bem expressivas as manifestações. O grande problema é saber o seguinte, até que ponto essas manifestações impactam os deputados que estão votando ou vão votar. A gente não tem essa medição. Eu sei que há um esforço grande, como, por exemplo, o caso da Assembleia de Minas, da bancada do PMDB, mandando um manifesto para lá contra a reforma para os deputados do PMDB de Minas. Né? Nós temos toda essa mobilização. Agora, não se tem ainda uma análise mais
concreta, digamos, de qual o impacto dessas manifestações na bancada do Congresso dos Deputados, primeiro, depois no Senado. É de imaginar que não tem também outra saída para os aposentados, e, enfim, aqueles que serão atingidos pela reforma da Previdência. Não tem outro caminho, é ir para a rua mesmo, é manifestar, não tem outra saída. Carlos Lindenberg, muitíssimo obrigado por ver o Mundo Político. Obrigado, eu. Eu conversei com o jornalista Carlos Lindenberg, colunista político de rádio, jornal e TV. Nós falamos aqui desse momento que Brasília está vivendo, em que tem um calendário apertado aí de reformas, especialmente a reforma da Previdência, na Câmara dos Deputados e depois no Senado. E, em meio a isso, chega a tal lista, a segunda lista do Janot, ao Supremo Tribunal Federal, para o relator, ministro Edson Fachin, que vai examinar e vai ver se vai aceitar as investigações, que haja um inquérito sobre aqueles nomes que chegaram lá. E esses nomes já estão surgindo na imprensa e isso causa um burburinho, como que, enfim, esse mundo político está lidando com este momento. E o nosso Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.